O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele afeta todas as coisas que são. Não é o que você diz da boca para fora que determina sua vida, é o que você sussurra para si mesmo todos os dias que tem mais poder sobre você. Todas as crises tornam os ricos mais ricos. Então, se você quer ficar rico rapidamente, você tem que aprender a aproveitar as crises. Eu sempre obtenho informações privilegiadas antes de fazer um investimento. E para as pessoas que sabem muito pouco sobre investimento e diz: bem, negociação com informações privilegiadas é ilegal. Não, não é. Então, como eu faço para ficar rico? Você começa a enriquecer quando começa a entender que o sistema é um jogo e você tem que fazer as perguntas certas. E 3 dessas perguntas são: será que fazer isso que estou fazendo hoje vai me dar a vida financeira que eu quero ter? Será que a escola está me ensinando sobre dinheiro de forma eficiente? Esse emprego que estou hoje tem potencial para me levar até a situação financeira dos meus sonhos? Hoje eu não pago impostos, não economizo dinheiro e uso dívidas para ficar rico. Eu não invisto no mercado de ações, é por isso que sou rico. As pessoas que estão escutando isso podem dizer: mas foi isso que minha mãe e meu pai disseram para eu fazer. Eles me disseram: vá para a escola, faça faculdade, arrume um emprego e trabalhe até se aposentar. Mas é isso que mães e pais dizem para seus filhos em todo o mundo. É por isso que existem poucos ricos no mundo. Então, para quem quer enriquecer, eu apenas digo: desafie ou questione tudo o que lhe foi ensinado. Então, se alguém me diz: consiga um emprego, torne-se um empregado. Se você é um empregado, você trabalha por dinheiro, você vende sua hora. Então eles dizem para você economizar dinheiro. Por que você economizaria dinheiro quando o governo está imprimindo dinheiro? Você tem que aprender a fazer mais dinheiro e ganhar infinitamente mais do que você gasta e contratar pessoas para criar um sistema que imprime dinheiro para você. É assim que você enriquece de verdade. E sair das dívidas. Bem, dívida é dinheiro. Eu uso dívida para ficar rico. A maioria utiliza dívida para ficar pobre. E investir no mercado de ações. Eu não invisto no mercado de ações. Então, quando você se pergunta por que tantas pessoas têm dificuldades financeiras, é porque elas não desafiaram a lavagem cerebral que fizeram com elas. Vá para a escola, consiga um emprego, economize dinheiro, pague impostos. Se você não questionar todas essas frases, você vai continuar pobre. Quando eu era um garotinho, eu tinha dívida pobre e dívida rica. E a maneira como meu pai rico me ensinou foi jogando o jogo Banco Imobiliário. Nesse jogo eu aprendi sobre dinheiro. Aprendi a ser um capitalista, não um empregado. Eu não pago impostos, uso dívida como dinheiro e não invisto no mercado de ações. E quando digo isso para os adultos, eles ficam com raiva de mim. Bem, foi isso que eu fiz. E é por isso que você é pobre e eu sou rico. Não estou dizendo que estou sempre certo. Estou apenas dizendo para você questionar as crenças que colocaram na sua cabeça. Porque é isso que mantém as pessoas pobres. A economia não existe fora da sua cabeça. A economia está aí dentro. E até você mudar essas crenças, elas já se tornaram parte do seu corpo. Se você conseguir um emprego, você é um empregado. Se você economizar dinheiro, você é um poupador. E por que você economizaria dinheiro enquanto eles estão imprimindo dinheiro? E eles dizem: invista no mercado de ações para sua aposentadoria. Bem, por que você faria isso? Porque é assim que eles pegam seu dinheiro. Então questione isso. É tudo o que estou dizendo. A maioria das pessoas sai da escola. Elas nem mesmo sabem o que é contabilidade. Você deve entender os impostos. Os ricos não pagam impostos e os ricos usam dívidas como dinheiro. Quanto mais dívida eu uso, menos imposto eu pago. É contraintuitivo. E isso funciona porque você está criando empregos. É por isso que tenho os melhores consultores fiscais. Mas o grande problema para as pessoas que querem enriquecer é que nossas escolas nos ensinam a ser empregados ou autônomos. A grande maioria das pessoas estão no mundo de fazer tudo sozinho. Enquanto no meu mundo, é um jogo de equipe. As escolas e faculdades estimulam as pessoas a tirarem nota alta e só pensarem em si mesmo.
e quando elas saem para o mercado de trabalho, não sabem trabalhar em equipe. Então, é por isso que sempre falo com as pessoas. O enriquecimento é um esporte de equipe. A primeira pessoa que eu tenho na minha equipe é um guarda-livros. O guarda-livros é a pessoa menos remunerada da minha equipe, mas a mais importante. O guarda-livros mantém os registros precisos que meu contador, meu advogado e meu banqueiro podem usar. Essa é a combinação. E meu banqueiro, meu advogado e meu contador devem trabalhar juntos como uma equipe. Na maioria das empresas, os banqueiros, contadores e advogados não trabalham em equipes, porque na escola somos ensinados a fazer tudo sozinhos. Se você pedir ajuda, está trapaceando. No meu mundo, isso é chamado de cooperação. E o que descobri com a maioria das pessoas inteligentes é que elas não sabem como cooperar. Eles não sabem como pedir ajuda, porque em seus cérebros isso é trapaça. Elas acreditam que pedir ajuda significa ser um estúpido, significa ser fraco, significa que você é burro. Eu não tive esse problema porque eu era um estúpido na escola, então sempre pedia ajuda. Mas o professor dizia que isso era trapaça. E eu quero os advogados, contadores, guarda-livros, banqueiros, políticos mais inteligentes. Eu monto uma equipe. Apenas pense nisso. É como um time de basquete. Eles estão jogando basquete, mas você foi para a faculdade, tem um mestrado, um PhD, mas você está jogando contra 5 caras. Eu não me importo com o quão inteligente você é. Esses 5 caras vão te chutar o dia todo. Não é como nos filmes do Bruce Lee. Você não pode vencer 10 pessoas na vida real, mas nos filmes é isso que é vendido. Como se você fosse bom o suficiente sozinho. Você pode vencer 10 pessoas. Na vida real, você é um perdedor. Eu opero de acordo com as regras dos empresários. Eu não opero de acordo com as regras dos empregados. Elas são diferentes. Os impostos para os empresários são menores do que para os empregados. Os empregados pagam os impostos mais altos. Caras como Trump e eu pagamos 0. Para enriquecer, você tem que escutar as pessoas que já fizeram fortuna e trilharam o caminho que você quer trilhar. Por que você ouviria uma pessoa pobre sobre dinheiro? E esse era o meu pai pobre, um homem muito bom, PhD. Ele sempre dizia, vá para a escola, consiga um emprego, trabalhe duro, invista no mercado de ações. Ele estava tentando me fazer a lavagem cerebral que todos nós recebemos. E meu pai rico, graças a Deus eu o tinha, ele dizia, você tem que ser um idiota para seguir esses conselhos, mas se você não sabe contabilidade, você não tem responsabilidade. Você deve ter responsabilidade em sua vida. Então você pode questionar quando alguém lhe diz para investir no mercado de ações. Eu digo, bem, quando recebo meu dinheiro de volta? Eu nunca uso meu dinheiro. Eu não preciso economizar dinheiro. Eu uso dívida 100% do tempo. Eu não pago impostos. Então fiz cursos de imóveis, não porque gosto de imóveis, mas porque imóveis são sobre dívida e impostos. Quanto mais dívida eu uso, que é dinheiro real, menos imposto eu pago. Antes de investir, eu busco informações privilegiadas. E para a pessoa média que sabe muito pouco sobre investimento diz, bem, negociação com informações privilegiadas é ilegal. Não, não é. Mas eles foram programados para pensar que é ilegal. Existem certas formas de investimento em que a negociação com informações privilegiadas é ilegal, mas na maioria das vezes não é ilegal. Mas esse alerta dispara na sua mente, porque você foi hipnotizado pelo sistema. Você pensa, não pode negociar com informações privilegiadas. Ele é um bandido. E ele não paga impostos. Você acha que eu estaria escrevendo sobre isso se eu fosse um criminoso? Então, eu escrevi o livro Fake, para que as pessoas pudessem desafiar a hipnose em seus cérebros. Eles falam, vá para a escola, saia das dívidas. Eu uso dívida como dinheiro porque em 1971 o dinheiro se tornou dívida. As pessoas olham para isso agora e porque estão assustadas e orientadas para a segurança e pensam, eu não posso começar agora porque há uma crise financeira chegando. Então, por que eu começaria agora? Se você tivesse comprado um bilhete para embarcar no Titanic e soubesse que ele ia afundar, o que você faria? Eu estaria me preparando para sair.
Eu estaria olhando os botes salva-vidas e verificando as coisas porque vamos afundar em breve. E esta é a diferença. As crises tornam os ricos mais ricos. Então o que acontece é, como diz o velho ditado sobre investimento: o urso sobe as escadas, o touro vê o urso e sobe as escadas também. Então assim que o touro sobe as escadas, o urso sai pela janela. Se você quer ficar rico rapidamente, você tem que aprender a aproveitar as crises. As quedas na bolsa são muito mais rápidas que a subida. Então, se você entender isso, você pode encurtar o caminho para o enriquecimento. Você pode ser mais rápido que a queda. Então agora, se eu fosse um jovem, provavelmente estaria fazendo um curso de opções de ações para negociar o mercado, descendo porque você ficará rico mais rápido dessa maneira. Leva cerca de 5 anos para aprender a praticar isso. Mas eu amo as crises. Eu fico realmente animado com uma crise. Infelizmente, a maioria das pessoas é eliminada, mas, no entanto, os fatos são: as crises tornam os ricos mais ricos. Então, se você quer ficar rico rapidamente, você deve entender que quando o Titanic está descendo, você pode vender botes salva-vidas. Você tem que cometer erros para aprender, mas nossas escolas te punem por cometer erros. E eles também te punem por pedir ajuda, porque isso é chamado de trapaça. Eu chamo de cooperação. Eles te ensinam tudo ao contrário na escola, quando o assunto é enriquecer. Eles não ensinam você a ser um empreendedor. Mas enquanto você muda e toma consciência, vá para a escola, consiga um emprego, economize dinheiro e pague impostos. Mas nesse processo, nunca deixe de questionar: agora, como eu ganho tanto dinheiro? Eu uso dívida e não pago impostos legalmente. Eu disse que não estaria dizendo isso se estivesse sendo desonesto sobre isso. Mas eu não preciso me esconder porque faço isso legalmente. Quando as pessoas ouvem esses conselhos, elas ficam assustadas. Mas digamos que eu já venho treinando há muito tempo minha mente para isso. E você tem que ter mente forte para suportar o processo. Do contrário, qualquer desafio que você enfrentar, você simplesmente desaparecerá e voltará a fazer o que todos fazem. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. E a palavra que resolve esse problema é resiliência. O maior atleta do meu tempo é Tiger Woods. Ele já ganhou muitos campeonatos. Ele já esteve no topo e já caiu várias vezes. Em uma crise mais recente, sua esposa o pegou atraindo. Toda a sociedade nessa época estava contra ele. Logo em seguida, ele teve um problema nas costas e ele teve que fazer uma cirurgia. E após este longo período de baixa, ele volta rugindo de volta ao topo. Você já esteve em Augusta, um campo de golfe onde os Masters jogam? Esse é o campo de golfe mais difícil que já vi. Eu não sei como esses caras jogam naquele campo. Você tem que ser um bode da montanha para jogar nesse campo. Então, se há uma história de resiliência e determinação e de um retorno ao topo, Tiger Woods é o cara. Ele tem o meu respeito, eu admiro muito aquele cara. Ele é realmente um grande homem. Ele foi do topo para o fundo e depois de volta para o topo. E todos temos isso em nós. Exceto na escola, lá eles dizem: não cometa erros. Se você falhar, você é um estúpido. Tiger Woods aprendeu com os erros e voltou ao topo mais forte do que ele era. A verdadeira riqueza não se mede apenas pelo dinheiro que temos no banco, mas pela resiliência, determinação e capacidade de se adaptar e aprender com os desafios que a vida nos apresenta. A vida não é um caminho linear. É uma montanha-russa de altos e baixos, de vitórias e derrotas. Mas é na adversidade que descobrimos nossa verdadeira força, assim como Tiger Woods fez. Ele não apenas nos mostrou que é possível se reerguer após as quedas, mas que é possível voltar ainda mais forte e determinado. Assim como ele, cada um de nós tem o potencial de transformar nossos erros e fracassos em degraus para o sucesso. Não é sobre evitar falhas, mas sim sobre aprender com elas e usar essas lições para crescer e prosperar. O sistema pode tentar nos programar para seguir um caminho pré-determinado, mas a verdadeira liberdade e riqueza vem de desafiar o status quo, questionar as normas e buscar nosso próprio caminho. Portanto, não se limite pelo que a sociedade espera de você. Desafie-se, questione-se, aprenda e cresça. E lembre-se,
A verdadeira riqueza não é apenas sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre a pessoa que você se torna no processo. Seja resiliente, seja determinado e nunca pare de buscar sua verdadeira essência e potencial. Porque no final, não é o destino que importa, mas a jornada e as lições aprendidas ao longo do caminho.